Olá, meus amigos e minhas amigas, sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais um lançamento de livro aqui pela editora Diálogo Freiriano. Nós que somos especialistas em converter o teu TCC, teu mestrado e doutorado em livros. Eu sou a Cida Cardoso, mídia host aqui da editora Diálogo Freiriano, e hoje nós recebemos o autor Fabrício Nascimento, que já está aqui, Fabrício Ribeiro, que já aguarda para conversar conosco. Mas antes eu vou colocar aqui em destaque a capa do livro dele, para que vocês também possam acompanhar conosco, que é o Sempre Jovem Marx, Atualidade do Pensamento Político de Marx e seu desenvolvimento entre 1835 e 1848. Primeiramente, Fabrício, seja muito bem-vindo. Tudo bem contigo? Tudo jóia, tudo jóia. Obrigado, viu, pela disposição, pela disponibilidade. Perfeito. Então, para a gente começar a nossa conversa, Fabrício, eu gostaria que tu se apresentasse, falasse um pouquinho quem é o Fabrício, o que ele faz da vida, para que o pessoal que nos assiste possa te conhecer melhor. Bom, eu me chamo Fabrício, né? Sou aqui da região do Triângulo Mineiro. Sou de profissão, né? Sou assistente social. Estou atualmente no doutorado. Sou servidor público. Já atuei em algumas cidades aqui da região, como assistente social, né? Servidor público, e sou um estudioso aí do pensamento político, de teoria, né, política, e serviço social, nos últimos anos, com ênfase no pensamento político do Marx. Perfeito. Agora que a gente te conhece um pouco mais, conhece também um pouco mais da tua trajetória, Fabrício, eu gostaria de saber como foi que tu encontrou a editora para poder dialogar sobre a tua obra. Eu depois que eu concluí, né, o mestrado, até por incentivo de algumas pessoas, eu comecei a procurar, né, alguns meios, alguns caminhos para a publicação da minha dissertação de mestrado, e me foi sugerido, né, a Diálogo Freiriano. Na verdade, eu participei, né, daquele concurso de dissertações da Diálogo Freiriano, e por meio desse concurso eu tive contato. O Ivânio entrou em contato comigo, fez a proposta e nós seguimos com a publicação. Perfeito. Eu vou colocar aqui novamente em destaque, perdão, a capa do livro do Fabrício. Deixa só um minutinho que a capa não quis entrar. Aqui vamos colocar. Agora sim. Colocando aqui novamente em destaque a capa do livro do Fabrício, O Sempre Jovem Marx, a atualidade do pensamento político de Marx e seu desenvolvimento entre 1835 e 1848. E aí eu já deixo um recado para você que nos assiste, se você se interessou pela obra do Fabrício, aqui embaixo na descrição desse vídeo você encontra o link para ter acesso a ela. Agora sim, vamos falar de fato sobre o teu livro. Eu queria que tu contasse pra gente um pouco do teu processo de pesquisa, do teu processo de escrita, e que tu deixasse a tua motivação, tu já deu até uma pincelada também a respeito da tua motivação para escrever sobre o assunto, e que tu deixasse um spoiler, um gostinho do que é que o leitor vai encontrar nas páginas do teu livro. Obrigado, viu? O conteúdo, né, reunido nessa publicação, ele foi basicamente produzido durante o processo de mestrado, né? O meu orientador, professor Gustavo José, me sugeriu que eu focasse na minha pesquisa no pensamento de Marx. Durante a pesquisa inicial, eu compreendi que nesse período, né, que é chamado de jovem Marx, né, muita coisa a ser
explorada, muita coisa a ser discutida. Então eu decidi focar nesse período temporal, né, chamado da juventude de Marx, e foi um processo muito bom, foi um processo bastante delicioso, digamos assim, de realizar a pesquisa. Eu não sofri, né? Eu não tive aquele sofrimento que às vezes na pesquisa e na universidade a gente tem durante um processo de pesquisa, a construção de uma dissertação ou de uma tese. Foi um processo bastante satisfatório e bastante recompensador, porque eu pude descobrir, e eu acho que esse é o principal, né? Assim, eu pude descobrir uma riqueza teórica, uma riqueza conceitual, uma riqueza bastante profunda desse processo de desenvolvimento, né, do pensamento do Marx, né, durante a sua juventude, e bastante contribuições, algumas pistas para a gente pensar realidade, incluindo a nossa realidade brasileira. Fica então o convite à leitura da obra do Fabrício. Vou colocar aqui novamente em destaque a capa. E agora eu gostaria que tu falasse um pouco mais sobre ela e que contasse para a gente também como é que foi esse teu processo de produção junto à editora, para a criação da capa e também diagramação do miolo. O miolo, ele basicamente traz somente a discussão mesmo, né? Ele traz um conteúdo basicamente historiográfico e alguns apontamentos que eu faço, algumas análises das principais categorias com as quais o Marx vai lidar e vai desenvolver o seu pensamento ali durante esse chamado período de juventude. A capa, a ideia da capa é que ela possa exatamente transmitir essa atualidade do pensamento do jovem Marx, essa atualidade do jovem Marx para a nossa realidade atual, que é o escopo principal da obra, né? Perfeito, então fica novamente o convite à leitura da obra do Fabrício, sempre jovem Marx, a atualidade do pensamento político de Marx e o seu desenvolvimento entre 1835 e 1848. Eu aproveito para relembrar você que se você se interessou pela obra dele, aqui embaixo na descrição desse vídeo você encontra o link para ter acesso a ela. Agora, seguindo para o final do nosso bate-papo, Fabrício, eu gostaria que tu deixasse uma mensagem para as pessoas que têm o desejo, que têm o sonho de publicar um livro, porém, por algum motivo ainda não fizeram. Esse livro, né, eu estou publicando ele com objetivos, né, claro, é, disseminar, compartilhar o conhecimento que foi produzido, contribuir, né, para que a classe trabalhadora brasileira possa buscar algumas pistas, algumas dicas, né, de como enfrentar essa realidade extremamente dura e cada vez mais difícil que a gente vive. Também tenho objetivos profissionais, objetivos acadêmicos, não é uma publicação com objetivo financeiro, né, econômico, mas também quem tiver também acho importante e legítimo. Considero que esse tipo de obra, esse tipo de material
precisa procurar um tipo de editora como é a Diálogo Freiriano, que tem um cuidado, um zelo, um rigor teórico, acadêmico, científico, que é compatível com a obra que está sendo apresentada. Né? Acho que publicar um livro é uma das três coisas, né? E todo ser humano precisa fazer na vida, porque na verdade a gente tem, né, esse desejo de compartilhar com as pessoas, com o mundo, com a sociedade, né, aquilo que a gente pensa e aquilo que a gente quer dizer para as outras pessoas. Então, acho importante e é preciso buscar, ir em busca, se preparar, tomar os devidos cuidados, pedir sugestões ou orientações de quem já publicou, mas continuar indo em busca de acordo com o objetivo de cada um. Fica então o recado do Fabrício para você que ainda não fez a tua publicação. Publica, coloca o teu conhecimento para circular. Muitas vezes, eu sempre pontuo isso aqui nesse momento, muitas vezes tem alguém que está só esperando ter acesso à tua pesquisa para muitas vezes dar continuidade a ela. Então, não fica aí com o teu conhecimento guardadinho para você. Publica, publicar abre sim muitas portas e quem sabe algum dia não é você aqui no lugar do Fabrício fazendo o lançamento da tua obra também. Fabrício, muito obrigada pela tua disponibilidade em conversar conosco e fazer esse lançamento digital do teu livro. Muito obrigada. Eu que agradeço, Cida, estendo o meu agradecimento a toda a equipe da editora Diálogo Freiriano e que novos projetos venham aí no futuro. E a gente te aguarda então para essas próximas publicações também. Novamente, muito obrigada e agradeço a você também que nos assistiu até aqui. Eu faço um convite, aproveito para fazer esse convite para que você venha nos conhecer melhor através das nossas redes sociais. Nosso Instagram, Facebook, LinkedIn e também aqui o nosso canal no YouTube, onde temos diversas entrevistas com os mais variados autores e assuntos. De repente, um desses assuntos é o assunto do teu interesse. Pode colaborar com a tua pesquisa e por que não com a tua vida também. Não esqueça, conte conosco. Até a próxima. Tchau, tchau!